Fala nação rubro-negra! Mais uma vez estou aqui para manter vocês todos muito bem informados de tudo que acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Antes de mais nada, quero pedir para você que se inscreva aqui no canal, dá o like no vídeo e ativa o sino de notificação, né? Para ser sempre notificado de tudo que acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Essa manhã foi tenso lá no Ninho do Urubu. A torcida do Flamengo, as torcidas organizadas, se eu não me engano foi duas torcidas, foi a Raças Rubro-Negra e a Jovem Flá, né? Ficaram lá na porta do CT Jorge Alau, mais conhecido como Ninho do Urubu, e fizeram um protesto, né, pelo que tem acontecido dentro do Flamengo. Os jogadores não querem jogar, não querem fazer o que o técnico manda, enfim. E aí alguns jogadores foram xingados, Thiago Maia mesmo teve o carro dele depredado, no caso, alguns torcedores chutaram o carro dos jogadores, né? Mas o que teve o carro danificado foi apenas o Thiago Maia. Tem até um vídeo que mostra aí, que está circulando aí nas redes sociais, que é o torcedor que se joga em cima do capô do carro do Thiago Maia, no caso o carro dele que é um Evoque, né? Que é avaliado aí mais ou menos em R$500 mil. O cara joga, recebe muito bem e ainda é reserva. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidades no time do Flamengo, mas enfim. Essa não é o que vem, não é o acaso que vem agora. Ele que teve o carro aí danificado, né, pelos torcedores, por alguns torcedores, não foram todos os torcedores lá que estavam na manifestação, mas alguns, né? E ele não tem tido muitas oportunidades, né, com o técnico Paulo Souza, mas mesmo assim ele abaixou o vidro ali um pouquinho, falou um pouco com a torcida e já entrou para dentro do CT. Agora, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, foi xingado, a torcida mandou ele ir, né? Porém, ele não apareceu lá. A torcida também estava cobrando o Rodinei, que nessa madrugada, né, foi flagrado saindo de uma festa, né, e mostrou o dedo do meio para a pessoa que estava filmando ele saindo da festa. Ele que ia caminhando, provavelmente ia até o seu carro ou esperando um táxi ou algum motorista, alguma coisa, porque provavelmente ele estava bêbado. Ele que foi visto aí saindo da festa. Cara, na minha opinião, não é que o cara não pode curtir a vida, mas nós estamos no meio, jogando Libertadores. Amanhã, sábado, já tem jogo contra o Atlético Goianiense. E aí o cara, eu acho que álcool envolvido nisso, eu acho que atrapalhando no desempenho do jogador. Era para ele estar concentrado. O time do Flamengo que viaja hoje para Goiânia e para enfrentar o time do Atlético Goianiense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, desse agora de 2022. Então, Rodinei deu um péssimo exemplo. A pessoa que estava filmando, provavelmente um torcedor do Flamengo, viu ele e ele simplesmente mostrou o dedo do meio assim para o cara que estava filmando, né? E no caso aqui, os únicos jogadores que foram poupados de xingamento e de chute, de soco no carro, foi o Arrascaeta e o João Gomes. No caso, o Arrascaeta ainda foi aplaudido, né, cara? Ele que nem brasileiro não é, mas é o único jogador que realmente veste a camisa do Flamengo, honra o manto, né? E os torcedores lá das torcidas organizadas não xingaram o Arrascaeta, nem mesmo chutaram aquele carrão de luxo dele. E o João Gomes também não, porque todo mundo sabe, quando o João Gomes entra em campo, realmente ele se entrega, deixa a vida dele ali dentro de campo. Agora os outros jogadores, cara, o Gabigol saiu do carro, foi falar com a torcida, falou um pouco, não falou muito, mas foi bem breve. E tentou ali apaziguar, acalmar os ânimos ali da torcida. Mas o clima foi tenso. O Santos, o goleiro Santos e o Ayrton Lucas, que é o lateral que o Flamengo contratou por empréstimo, né? Juntamente lá qual é o time que ele estava aqui? O Spartak Moscou, né? Que também era o time do Vitinho. Antes do Vitinho vir pro Flamengo, ele também jogava nesse time, era no CSKA, mas eu acho que era nesse aqui mesmo, Spartak Moscou. Ele que o Flamengo contratou, ele que tem 24 anos, foi revelado pelo Fluminense, né? E ele acabou de renovar
com o Spartak, porém, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, aí teve essa probabilidade e essa possibilidade dele assinar com um contrato com empréstimo com o Flamengo. O Flamengo foi lá, contratou ele por empréstimo, porém o Flamengo tem a obrigatoriedade de compra, caso ele jogue 65% das partidas de todos os campeonatos que o Flamengo está disputando até dezembro. Se ele jogar 65% dos jogos até dezembro, entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter a obrigatoriedade de comprar o jogador. Vai ser cerca de 9 milhões de euros, 46,5 milhões de reais. Então o Flamengo vai ter a obrigatoriedade de compra se ele jogar 65% das partidas, independente de qual campeonato que seja. Ele é um cara muito raçudo, muito bom fisicamente. Desde quando ele jogava na equipe do Fluminense, eu sempre achei dois jogadores que, para mim, na minha opinião, sempre se destacaram. Foi o Pedro, que é o Pedro Queixada, que hoje atualmente joga no Flamengo, reserva do Gabigol, e o Ayrton Lucas também, que é muito bom jogador, cara. Foi vendido para o Spartak de Moscou e por conta da guerra ele está retornando aqui ao Brasil jogando pelo Flamengo por empréstimo. Eu acredito que ele tem total condições de atuar como titular nessa lateral que o Flamengo está com carência, né? Ele e o goleiro Santos foram apresentados hoje lá no CT do Urubu, né? Foram apresentados oficialmente. No caso do goleiro Santos, o Flamengo já comprou ele em definitivo, né? O goleiro Santos, que tem 32 anos, estava no Atlético Paranaense. Muito bom goleiro, ele que tem passagem aí por seleção brasileira, foi campeão com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? E o Flamengo pagou a bagatela aí nele de 15,5 milhões de reais pelo goleiro Santos, né? Então o Flamengo concretizou a contratação do Santos. O contrato dele vai ser por 4 temporadas, ou seja, 4 anos que ele vai vestir a camisa do Flamengo. Já o Ayrton Lucas o contrato dele por empréstimo até dezembro, né? E o Flamengo tem a obrigação de compra, que nem eu já falei, 65% dos jogos. Se ele participar nessa porcentagem de jogos, o Flamengo já vai ter que desembolsar. Isso parcelado, tá? Não vai ser à vista. 45 milhões de reais, mais de 45 milhões de reais à vista. O Flamengo tem esse dinheiro para pagar, porém ele não vai fazer isso. Sempre como o Flamengo sempre contrata assim, que eu acho uma boa maneira. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Pedro, foi assim com o Andrés Pereira, que não foi comprado ainda, tá vendo aí, cancela, compra, não cancela. E, mais uma vez, sendo assim com Ayrton Lucas, muito bom lateral. E quem pode estar saindo do Flamengo? Essa informação é uma informação de um site lá do Rio Grande do Sul, o site Colorado, Portal Colorado, que é o site do Internacional. Esse é um site que só dá notícias da equipe do Internacional, que o Ilharão pode estar deixando o Flamengo pode estar trocando o Ilharão com o Edenilson, aquele mesmo do Internacional. Bom volante, porém não vem fazendo boas partidas, está muito embaixo. Já teve passagem pela seleção brasileira, inclusive o ano passado jogou, foi convocado, ele juntamente com o Hulk e o Everton Ribeiro, que foi alguns dos jogadores que estavam atuando no Brasil, porém ele está em baixa. Cara, trocar um jogador que está embaixo por outro jogador que está embaixo é meio complicado. Porém, eu acho que o Edenilson, ele é melhor que o Ilharão. Se bem que na época do Jorge Jesus, o Jorge Jesus recuperou o Ilharão, mas o Internacional está estudando aí essa possibilidade de fazer uma oferta pelo Ilharão para o Flamengo, né? E envolver o Edenilson aí nessa negociação. Vamos ver aí se o Flamengo vai querer negociar o Ilharão e vai querer aceitar o Edenilson. O Ilharão é segundo volante e o Edenilson joga mais de primeiro volante. Mas eu acredito que primeiro e segundo volante, acredito que o cara sendo volante ele joga em qualquer uma das posições. Só que tem aquela posição que ele melhor joga, né? O Edenilson joga melhor de primeiro volante. E primeiro volante, na minha opinião, a titular absoluto que tem no time do Flamengo chama-se João Gomes.
garoto da base do Flamengo, cria da base, né? O Flamengo não tem que pagar nada, tá aí, jovem, um cara raçudo mesmo, quando ele entra dentro de campo, deixa a vida dele dentro de campo. Então, né, vai ter essa situação aí do Edenilson que pode estar pintando no Flamengo e o Ilharão saindo. Por enquanto não tem nada confirmado, mas é o que o Internacional está fazendo, estudar essa proposta. Como o Ilharão vem jogando muito mal, vem jogando nada, o Ilharão vem jogando absolutamente nada. Eu acredito que o Flamengo pode aceitar essa proposta do Internacional. Bom, essas foram as notícias de hoje aqui da equipe do Flamengo. Clima muito tenso, né? Quase briga, a polícia interviu lá no Ninho do Urubu para acalmar os ânimos lá da torcida, né? Mas tem que protestar mesmo. Flamengo, os jogadores não estão fazendo por merecer, muito cobra criada, né? Então, a torcida realmente tem que estar protestando e botando esses jogadores no lugar dele. Bom, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação e dar o like, né? E também me seguir no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. É isso aí e saudações rubro-negras.